Hoje é dia 1º de 9 de 2024 e eu vou analisar o índice e o IBOV para nós termos uma noção do que fazer no dia de amanhã, certo? Aqui eu estou no gráfico do IBOV de uma semana, eu tenho essa linha de tendência de alta que ela foi rompida aqui para baixo, tá? E nas duas últimas semanas ela foi testada, na verdade 3, né? Aqui ela quase foi encostada, na outra, testou, tentou romper, voltou e fechou abaixo. E aqui também, semana passada, ela tentou romper e não fechou acima novamente. Continua sendo fechada abaixo. A gente vai aumentar aqui, ó, o preço fechou abaixo dela, certo? Então, talvez o preço venha ter testado ela para fazer um retorno aí e fazer uma correção desse movimento enorme aí de alta que ele fez, certo? Essas linhas vermelhas aqui são os alvos que eu tracei, certo? Aqui é um suporte, eu entendo ser um suporte, tá? E esses alvos aqui em cima são os alvos desse pivôzinho aqui, ó. Vamos lá, vamos traçar esses alvos para a gente ver. Então, ele pode sim subir mais. Desse fundo até esse topo, o nosso primeiro alvo seria aqui, ele foi atingido, tá? O nosso segundo alvo seria aqui, que ele também foi atingido. E o terceiro alvo desse pivô, nós temos ele nessa última linha aqui. Então, ele pode sim querer subir, vir buscar esses alvos referente a esse pivô aqui. Vamos passar lá no índice, porque a diferença do IBOV e do índice é que no índice eu tenho o acréscimo de juros e no IBOV eu não tenho, tá? Então, no índice, nos 60 minutos, que é o que a gente sempre está analisando, tá? A gente vai perceber que eu tenho nesta região aqui, ó, uma consolidação, certo? E o preço está trabalhando aqui. O que eu acredito que ele está fazendo aqui? Vamos no gráfico de médias e aí a gente percebe que aqui no gráfico de médias, ó, ele está trabalhando nessa consolidação aqui, tá? Para que essa média de 200 venha se encontrar com as outras médias que estão mais acima, certo? É isso que eu estou aguardando. No final do pregão de sexta-feira, nós tivemos um evento aqui bastante incomum, né? Onde o Goldman fez o encerramento, eu acho, de algumas operações deles vendido e meio que virou a mão aí e fez esse movimento aqui. No meu ver, ele veio buscar liquidez nesse Fair Value Gap que nós temos aqui em cima, pegou liquidez e voltou. Tanto é que ele fechou aqui, ó, nesta região que o preço está trabalhando, tá? Então, esse candle aqui é um candle muito bonito de venda, saindo das médias, tá? Para ele ser ativado, ele precisa ser rompido. O que eu estou esperando e aguardando, então, para o dia de amanhã? Para a gente tentar, antes de ver os 2 minutos e os 5 minutos, para a gente tentar ver uma possível renovação de estrutura, o que eu percebo? Tá? Eu percebo que aqui, ó, nós tivemos este fundinho aqui, ó, que foi rompido, tá? Aí nós temos este fundo aqui, ó, que foi rompido também, né? Foi rompido com bastante força. Rompimento de fundo valida topo. Então, ó, ele rompeu aqui, ele voltou, validou esse Fair Value Gap aqui, ó. Lá foi o preço, tá? Voltou, desceu, não teve força,
Ele poderia ter simplesmente descido aqui e tentado romper aqui, ó. Ele não conseguiu romper. Ele voltou de novo, testou esse fundo sem romper o fundo e subiu. Porém, quando ele subiu, ó, ele subiu aqui, mas ele fez um rompimento falso desse topo aí, tá? Por quê? Porque ele já abriu lá em cima, tá? Ele abriu lá em cima e veio, tá? Quando ele veio, ele rompeu este fundo aqui, certo? Então, esse fundo aqui foi rompido e eu acredito que ele esteja começando a fazer um movimento aí de correção. Ele rompeu esse fundo, validou aquele topo lá em cima, que ele foi lá buscar o Fair Value Gap, e eu acredito que ele possa sim cair. Porém, é um viés que eu estou tendo, mas eu tenho que deixar o meu viés de lado a partir do momento que eu preciso olhar para o gráfico e dizer o que o gráfico está me dizendo naquele momento. Então, eu preciso ver todas as possibilidades que ele possa fazer, tá? Nos 5 minutos, nós vamos observar aqui que ele tentou romper esse topo aqui e não conseguiu, tá? Eu não vou considerar esse topo aqui porque a gente considera a região, tá? Então, esta região aqui, desse topo aqui, desse aqui, tá muito próxima, tá? E por que eu não estou considerando um rompimento efetivo? Porque ele foi e o preço parou na mesma região. Para ele dizer que ele vai dar continuidade, eu preciso que o preço realmente rompa esse topo aqui, volte a testar as médias e vá para cima novamente, certo? Então, assim, se eu for fazer alguma compra, eu vou fazer compras nesta região aqui, ó. Essa região aqui, para mim, é uma região bem importante para nós fazermos compras para levar até o topo, certo? Caso ele desça, tá? O que eu preciso que ele faça? Sempre olhando a posição das médias, tá? Eu vou fazer compras se o preço ficar acima das médias. E eu opero no 2 minutos, né? Então, eu vou aguardar, vamos supor aqui no 2 minutos. O que eu vou aguardar? Né? Ele pode já abrir aqui em cima, certo? Vir testar as médias e depois subir. Ele pode fazer isso. Ele pode abrir aqui, vir aqui testar, ficar trabalhando nesta região até essa média de 200 subir, certo? Ir mais um pouco para cima, voltar, fazer um pullback e aí subir. Ele pode fazer isso também, tá? Então, ele pode abrir onde o preço está, ele pode abrir mais acima, ele pode abrir mais acima, como ele pode abrir mais abaixo. E aí a gente aguarda para ver o que o movimento vai nos dizer, certo? Se ele vai ficar aqui sambando nesta região até as médias se juntarem e ele tomar um rumo, se ele vai para cima ou se ele vai para baixo, tá? Ou se ele vai abrir em cima, voltar aqui nas médias, fazer um padrão de compra para a gente carregar para cima. Ele pode também abrir mais aqui embaixo, porque nessa região aqui a gente tem bastante liquidez. Ele pode abrir mais embaixo, tá? Subir para continuar caindo, certo? Ele pode abrir aqui, buscar as médias para cair. Então, ele pode fazer tudo, né? E a cada hipótese que ele possa fazer, nós temos que estar preparados. O que nós vamos fazer? Cada um tem o seu setup, cada um tem os seus requisitos de entrada. O que eu consigo passar aqui é que se
Para ele subir, ele precisa efetivamente romper esse topo para dizer que realmente ele vai subir. E para cair, ele precisa efetivamente perder este fundo aqui. Porém, a gente sempre fica atentos, né? Como que as médias vão estar se comportando e o preço. Se eu fizer compras nesta região aqui, eu vou carregar o meu alvo até aqui. Se eu fizer vendas aqui, eu tenho dois alvos. Eu tenho esse alvo aqui e esse alvo aqui. Então, são dois pontos que eu tenho bastante interesse, certo? Se eu compro aqui, meu alvo é aqui. Se eu vendo aqui, o meu alvo é aqui ou aqui. Se nós jogarmos nos 60 minutos, esse meu segundo alvo ali é a média de 200 dos 60 minutos, certo? Ele pode vir buscar, claro que ele pode vir buscar, tá? O preço fechou acima das médias, porém, a média de 20 dos 60 minutos está inclinada para baixo. No 240, o preço fechou abaixo das médias mais curtas. E no 240, nesta região, eu tenho a média de 80. Então, meu alvo da venda seria nesse ponto aqui. Se eu for fazer uma venda, o meu alvo da compra é nesse ponto aqui, certo? E nesse meio aqui é onde eu vou precisar definir o que ele está me dizendo que ele vai fazer, se eu vou ter a possibilidade de fazer uma compra ou uma venda. Então, esses são os alvos e vamos prestar bastante atenção, porque amanhã, nos Estados Unidos, nós temos feriado e a gente sabe que quando é feriado nos Estados Unidos, a nossa liquidez aqui também cai bastante. Espero que todos consigam aproveitar essa análise e poder usufruir dela para o pregão de amanhã. Que todos tenham sucesso e boa sorte para todos nós.